hoje esse seminário. Hoje vai ter apresentação de 4 grupos, tá? Que é o grupo do tabaco, do álcool, da maconha e do crack, certo? Cada grupo vai ter 15 minutos para apresentar e vai ser analisado 3 tópicos. O primeiro vai ser a apresentação do grupo, o domínio do conteúdo. O segundo vai ser a qualidade do material didático. E o terceiro vai ser a proposta de intervenção, sendo que os 2 primeiros itens valem 9 pontos e o terceiro item vai valer 7 pontos. Lembrando que é obrigatório, tá? A presença de todos os acadêmicos do grupo, onde eu vou chamar agora a Ângela. Ângela. Débora. Professora Ângela está presente. Ângela. A Ângela está presente? Porque é o seguinte, pessoal, uma das regras é que todos os membros do grupo participem, porque o acadêmico que não estiver presente, ele não vai ter aquela pontuação, tá? A primeira, tá? Que é a apresentação do grupo. Os demais membros não perdem, mas o acadêmico que não estiver presente, ele não vai ganhar a pontuação. Então, a coordenadora do grupo de tabaco é a Débora, certo? Então, vamos novamente. Débora, Noia, Rita, Ângela e a Thaís. Todas estão presentes, pessoal? Todas estão presentes? Sim. Pois? Sim, né? Então, Débora, está aberta para você a sua apresentação, tá? Pode começar. Obrigada. Ângela, só um minutinho. Não tá dando para te ouvir. Você tá com fone? Não. Tá bem baixinho, fala, por favor. Sim, fala. Tá bom, então eu vou começar nossa apresentação do tabaco na adolescência. E o nosso grupo é composto por mim, pela Débora, a Rita e a Thaís. Com isso, eu vou dar uma breve... Está sem som para nós. O Victor está informando aqui que é para ela conferir o áudio. Talvez não esteja ligado com a internet. Ou então tira o fone, desconecta o fonezinho. Sim, o fone também estava com falha, professor. Tava. Aí entra de novo. E agora? Deu certo? Assim, sim. Agora deu. Tá, entrei pelo celular aqui agora. Volta um Então, pouquinho, então, para iniciar do início, tá? Que a gente não ouviu. é o nosso tema do nosso trabalho é o tabaco na adolescência, que o grupo é composto por mim, pela Débora, a Rita, a Noia e a Thaís. Pode passar? Vou dar uma breve na história do tabaco ao longo dos anos. O tabaco, acredita-se que ele teve origem indígena, que era usado em rituais religiosos, como uma forma de purificação entre os índios, e a partir daí começou a se difundir nos outros continentes a partir das grandes navegações. E teve
o consumo do tabaco mesmo, na forma de cigarro, como que conhecemos hoje, ganhou um grande impulso durante as duas grandes guerras, onde a carteira de cigarro era dada aos soldados junto com o kit básico, junto com a farda, junto com todos os suprimentos. E era falado que fumar aliviava o estresse e tinha um melhor desempenho nas guerras. Próximo. E na época de Hollywood, a indústria soube muito bem explorar isso, com os atores e atrizes mostrando que fumar era interessante, que mostrava sensualidade, virilidade. E com tudo isso, o adolescente muito querendo se enturmar, querendo fazer parte de algum grupo, criar uma própria identidade, começou a fazer uso do cigarro também. E só em 1953 que foi comprovado o efeito maléfico do cigarro. Pode passar? E aqui eu trouxe alguns propaganda que relaciona o prazer com fumar. E isso, o adolescente era bem instruído a fumar mesmo, com toda essa indústria do cigarro, toda a propaganda. E já nos dias atuais, isso não muda muito, com várias outras variantes do tabaco, como o vapor, o cigarro eletrônico, né, o narguilé. E os adolescentes, eles são mais vulneráveis ao modismo, novidades, e com toda a pressão social, influência de amigos e uma superexposição nas redes sociais, faz com que o adolescente ele crie motivações para estar junto com essa turma que faz uso dessas outras variantes do tabaco. Aqui a gente pode ver uma menina fumando vapor e fazendo uma selfie, ele talvez, e a imagem ilustrativa de um vapor, a menina fumando um narguilé, né? Pode passar. Agora eu vou falar em relação aos efeitos físicos e psíquicos que o tabaco causa nos adolescentes, nos seres humanos que o utilizam. Em relação aos efeitos físicos agudos, que é após uma dose, o tabaco ele produz um pequeno aumento nos batimentos cardíacos, na pressão arterial, na frequência respiratória e na atividade motora. No sistema digestivo, ele diminui as contrações do estômago, dificultando a digestão, e ele é irritante para os brônquios e provoca insônia. Pode passar. Em relação aos efeitos físicos crônicos, que é feito pelo uso contínuo, uso intenso do cigarro, ele aumenta a probabilidade de ocorrência de algumas doenças, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, bronquite crônica, enfisema pulmonar, derrame cerebral, úlcera digestiva. E o cigarro, ele tem um potencial carcinogênico, ou seja, de provocar câncer, que é certamente um dos mais importantes aspectos a serem estudados, porque pode causar, por exemplo, câncer de pulmão. E o fumo, ele contém tem cerca de 80 substâncias cancerígenas, entre as quais se destacam o benzopireno e nitrosaminas. Há também estudos mostrando que as pessoas que fumam de 1 a 2 maços de cigarro vivem cerca de 8 anos a menos do que as pessoas que não fumam. Pode passar. Agora, em relação aos efeitos psíquicos agudos, ou seja, após uma dose, a nicotina ela é absorvida pelos pulmões, chegando no cérebro em geralmente 9 segundos. E quando a pessoa fuma em jejum, a pessoa pode ficar ligeiramente tonta, e outros efeitos são a estimulação do cérebro e a diminuição do apetite. Em relação aos efeitos crônicos, após o uso contínuo, ele não provoca grandes danos. Pode passar.
Bom, então, como foi falado, o tabaco, ele pode trazer algumas consequências para a nossa saúde, na saúde geral, e a principal, que é bem difundida, que é bem conhecida, é pela questão por ele ser... gente, tem alguém com o microfone aberto? Fecha pra gente, por favor. Tem. Então, ele é por ter substâncias carcinogênicas, ele pode, o principal tipo de câncer que está associado ao tabagismo é o câncer de pulmão, laringe, faringe, esôfago, estômago, lábio e boca, ou seja, de forma geral, pode acometer principalmente o sistema respiratório e também é associado ao sistema digestório. O que acontece é que além de todos os compostos na associação química do tabaco que pode ser carcinogênicos, o principal dele é um metabólito da nicotina, que foi as substâncias que a Rita já citou pra gente, né? E eles vão entrar no processo carcinogênese influenciar na reprodução das células, acelerada das células, trazendo pra gente o tumor cancerígeno. E outra consequência que pode trazer, que é bem forte, bem difundida, é no aparelho digestório, provocando bronquite crônica, podendo trazer asma, enfisema pulmonar e infecções respiratórias. E ele tem também consequências específicas na saúde bucal. Eu vou falar um pouco sobre cada uma, mas já citando, ele vai ter influência sobre a doença periodontal, pode trazer manchamento dos dentes, halitose e trazer consequências na cicatrização. Qual a relação do tabagismo com a doença periodontal? Ele vai provocar a doença periodontal? Não. Ele pode ser um fator facilitador ou então agravante. Por que ele pode facilitar a doença periodontal? Porque ele vai trazer uma mudança na composição do biofilme subgengival, facilitando assim a questão da inflamação, e ele também vai trazer uma mudança na resposta do hospedeiro. Então, por isso ele pode ser um fator agravante também dessa doença periodontal. Outro fator que o tabaco pode trazer na cavidade bucal é os manchamentos no dente. No caso, é considerado um manchamento extrínseco. Ele vai estar totalmente associado à placa bacteriana. Por quê? Um paciente que ele é tabagista, mas ele tem uma higiene bucal extremamente assídua e bem feita, ele é menos propenso a ter esses manchamentos. E aquele paciente que não tem uma boa higiene, é o fumante, principalmente o alcatrão, ele vai se aderir a essa superfície que está ali com a placa bacteriana e causando esse manchamento. Essas manchas geralmente só conseguem ser tiradas por uma limpeza profissional, pode ser feita por raspagem, limpeza com jato de bicarbonato, e podem ser prevenidas se o paciente, no caso, tiver uma boa higiene, mas no caso, o mais indicado é não fumar, né? Mas já que o paciente, a gente pode dar essa explicação para ele de como acontece o manchamento. Outra consequência que pode trazer na saúde bucal é a halitose. Primeiramente porque a própria fumaça do cigarro, ele tem aquele cheiro forte e o paciente vai ficar com ele bem característico, independente de uma boa higiene ou não. A gente consegue sentir o paciente que fumou recentemente, porque o cheiro da fumaça é bem predominante, e também vai estar bem associado à questão da higiene bucal. O paciente que tem uma higiene bucal deficiente, por exemplo, na língua, ele naturalmente vai ter essa saburra lingual. E ele, sendo fumante, vai ser agravada essa situação, porque vai ter uma adesão ali dessas substâncias e vai agravar a situação da halitose associada com a saburra lingual. E outro fator é que ele vai diminuir o fluxo salivar, e isso vai ser um fator também que a gente viu para a questão da halitose, paciente com xerostomia, e até mesmo pela questão da doença periodontal, já que ele é um agravante da doença periodontal,
e a gente viu que a doença periodontal é um dos fatores que pode trazer a situação de halitose para o paciente. E uma influência que ele pode ter é também na cicatrização. O paciente vai ter uma cicatrização deficiente. Por quê? Principalmente pela associação da nicotina com o monóxido de carbono, vai ter uma alteração na circulação sanguínea, vai ter uma diminuição na oferta de oxigênio. Nisso, vai diminuir a produção de colágeno. O paciente tendo uma menor circulação de colágeno no sangue, ele vai ter deficiência nessa cicatrização. E isso tem tudo a ver também com a questão da doença periodontal que a gente viu lá atrás. Como proposta intervencionista, colocamos que é importante colocar desde a escola, principalmente a primária, uma educação maior sobre as consequências do uso do tabaco, para a criança, quando chegar já na adolescência, ter uma visão melhor sobre as reais consequências desse uso. É importante ainda as demonstrações físicas e visuais sobre os agravos desse uso, como, por exemplo, aqui do lado, um fígado saudável e um cirrótico. Claro que dependendo da idade, né, na escola, porque essas imagens podem ser um pouco traumáticas, né? Como a gente sabe que as consequências do uso são bastante graves, dependendo da consequência. E uma maior fiscalização e restrição quanto à compra por adolescentes e crianças. Nós sabemos que hoje é muito fácil a compra desses produtos, não há uma fiscalização, né, nem restrição. Hoje, desde crianças conseguem comprar. E ainda um aumento dos impostos sobre o cigarro, que pode dificultar, né, a compra desses produtos. Assim, conclui-se que a prevalência do tabagismo na adolescência está sendo muito alta hoje em dia e que é um desafio muito grande ainda para as autoridades e para todas as pessoas conseguir barrar essa prevalência desse tabagismo. O Brasil ele deve hoje consolidar e ampliar medidas de saúde públicas efetivas. Pois, por exemplo, as campanhas antitabágicas, elas devem ser direcionadas à comunidade, à família, tendo o adolescente como alvo. E assim como medidas legais adotadas pelo governo, vai ser importante para que esse acesso do cigarro ao adolescente seja dificultado, ou até mesmo parado. Essa é uma campanha do governo em que são imagens chocantes que falam que não deixa o tabaco tirar o seu fôlego, escolha a saúde, não o tabaco, em que o dia 31 de maio é o Dia Mundial sem o tabaco. Nossas referências. Muito obrigada. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar a todas as integrantes do grupo, tá? Elas cumpriram com todas as normas do seminário. Então, elas fizeram a apresentação delas, onde teve a introdução, teve o desenvolvimento com efeitos físicos, psíquicos, as consequências na saúde geral e bucal, fizeram a conclusão, proposta intervencionista e as referências bibliográficas. Então, achei muito impactantes, tá? As imagens dos slides, viu, gente? Então, fiquei super satisfeita com a apresentação de vocês. É o primeiro grupo, não é fácil ser o primeiro, e vocês brilhantemente fizeram uma excelente apresentação. Muito tá? obrigada, professora. Então, Obrigada, professora. Parabéns a todas as membros, a todas, né, que participaram do grupo. E nós vamos até, inclusive, aproveitar depois essas imagens em aulas futuras. Pode ser?
Quero Gostei só muito falar do também, eu não slide. liguei minha câmera porque travou aqui, eu não consegui fazer ela funcionar a tempo, não sei o que aconteceu, aí eu não liguei, não consegui ligar. Tá bom, Noia, muito obrigada. Então, gente, mais uma vez, parabéns e vocês cumpriram brilhantemente a apresentação de vocês, tá? Muito obrigada, professora. Obrigada, professora. A Denise quer fazer alguma consideração? Aquela imagem da língua com a saburra, né? Nossa, tá muito boa. Eu vou querer aproveitar ela para aula de halitose, Claro, pode usar. tá? A senhora já tem os slides, pode usar, fica à vontade. É. Bom, então agora... As palavras da professora Diana. Eu não vou fazer mais nenhum comentário, não, porque foi tudo de excelência. Bom, o segundo grupo que vai apresentar agora é o grupo do álcool. Então, quais são os componentes do grupo que eu vou fazer a chamada? Pessoal, essa chamada do grupo é para composição da nota, tá? No final, a professora Denise vai fazer a chamada de toda a sala, certo? Então, agora, o coordenador do grupo 2 é o João Carlos. Está presente, João? Beatriz. Pessoal, abra as câmeras e responda, por favor. Ok. Érica. Presente. Fernanda. Presente. Aniele. Presente. Milena e Alice. Presente. Milena. Tá, Alice está presente também? Tô aqui também. Tá, então todos os membros estão presentes e vocês podem começar a apresentação de vocês. Pode começar, professora? Pode, a sala está para vocês. Então, boa tarde. Meu nome é Raniele. Os integrantes do nosso grupo são a Alice, a Beatriz, a Érica, a Fernanda, a Milene e o João Carlos. Nós vamos apresentar o nosso trabalho de odontoebiatria, cujo tema é o uso de droga lícita, álcool pelos adolescentes. O consumo de substâncias psicoativas, particularmente as bebidas alcoólicas, é apontado como um dos importantes problemas de saúde pública no mundo. E a depender da quantidade e da frequência, esse uso ele pode provocar danos graves à saúde, assim como pode também comprometer os relacionamentos familiares, sociais, as condições de trabalho, entre outros. E a experimentação precoce pelos adolescentes, assim como o uso frequente dessas substâncias, podem estar relacionados a diferentes fatores, sejam eles sociais, culturais e econômicos, destacando a falta de fiscalização e cumprimento das leis, a alta permissividade e incentivo social, visto principalmente através da mídia, que produz de forma massiva propagandas sobre o uso e abuso das bebidas alcoólicas, assim como o uso do cigarro, por exemplo, e também devido à facilidade de acesso. E é importante falar que no ano de 2015 foi sancionada a Lei 3.106, que torna uma criminaliza a venda de bebidas alcoólicas para menores, crianças e adolescentes menores de 18. E os efeitos físicos, né, as consequências do consumo de álcool, entre eles a gente pode observar a perda de consciência, tontura, alterações no comportamento, como agressividade, agitação, depressão, alterações de humor, náuseas, vômitos, delírio e medo. O medo pode ser proveniente desse delírio, a dependência física, fala arrastada, tremor e também a falta de coordenação. Os efeitos
efeitos psíquicos, eles acometem não só os indivíduos que fazem uso das substâncias alcoólicas, mas também todo o seu âmbito de convívio, seja ele familiar ou não. Pode causar depressão para quem convive e também para o usuário. Causa também confusão mental e danos comportamentais, que estão diretamente relacionados com a agressão e a violência, afetando assim todos os que convivem com esses indivíduos dependentes alcoólicos. O uso de álcool pelos adolescentes está mais associado à morte do que todas as outras substâncias psicoativas. Exemplo disso seria dirigir alcoolizado, pegar carona com alguém também alcoolizado. Aumento da chance de violência sexual, tanto para o agressor e tanto para a vítima, e também relações sexuais sem proteção. Desempenho escolar, que é um déficit de atenção, e esse déficit pode gerar depressão, diminuição da autoestima, e isso leva ao perfil de experimentação, gerando um ciclo. Prejuízos neuropsicológicos, tanto como de memórias. Isso gera alteração em comportamentos e emoções e manutenção do consumo em idade adulta. Consequência na saúde geral. Pode gerar cirrose, que é uma doença crônica, caracterizada por fibrose e formação de nódulos que bloqueiam a circulação sanguínea no fígado. Problemas no fígado como inflamação e hepatite alcoólica. No estômago, gastrite, vômitos, até dores abdominais. Overdose, que é o consumo exagerado dessa substância. Dependência química, câncer e suicídio. O suicídio é devido à depressão e aos transtornos mentais que esse álcool traz. Beatriz? Oi. Vou interromper um segundo. A nossa reunião vai cair daqui a pouco. Aí todo mundo já entra imediatamente no link, tá? No mesmo link. Tá. Tá ok? Tá. Okay. Pode continuar? Pode continuar ou já vai agora? Pode continuar. Acho que dá tempo de falar mais esse. O álcool, ele também pode trazer algumas consequências na saúde bucal, como a xerostomia transitória. O fluxo salivar normal, ele é importante para proteger contra o surgimento de lesões de cárie dentária e também de doenças periodontais. E quando esse fluxo salivar ele está reduzido, lesões cariosas podem acometer os dentes mais facilmente, principalmente pela redução da capacidade tampão da saliva e pela incapacidade de remoção mecânica do biofilme que está aderido à superfície do dente. Pode também causar queda do pH bucal com modificação da flora bacteriana, microbiana, manchamento dentário, aumento do volume das gengivas, mau hálito característico, ressecamento e também uma ferida nas mucosas da boca. Também pode aumentar o risco para a ocorrência de doenças periodontais, e as principais alterações periodontais relacionadas ao abuso do álcool são a gengivite ulceronecrosante, a periodontite e também recessão gengival. E também pode aumentar o risco para o aparecimento de cárie e também de câncer bucal. Mas o consumo do álcool, ele atua de forma indireta na formação de neoplasias malignas, porque ele não possui a capacidade de transformar uma célula normal em maligna, mas o álcool vai alterar o epitélio da mucosa e das glândulas. Então, o álcool ele é considerado um coadjuvante na carcinogênese oral. E junto a esses efeitos que o álcool causa, os dependentes normalmente apresentam uma negligência na higiene oral. Isso vai favorecer a colonização de micro-organismos formadores da placa bacteriana. Só um minutinho, faltam 3 minutos. Vamos encerrar e abrir outro? Vamos. Então tá.